Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas ao curso de Cálculo A, revelando e desvendando os seus segredos. Eu sou o professor Alessandro Bastos e nessa aula nós vamos ver. Bem, nessa aula nós vamos trabalhar um pouco agora a respeito das funções exponenciais. Mas antes de nós trabalharmos com essas funções exponenciais, é preciso que nós tenhamos pleno conhecimento a respeito das potências. Então, a primeira coisa que nós vamos trabalhar agora são as potências. Vamos definir o que é uma potência e vamos trabalhar as propriedades de potência. Para, a partir daí, nós estudarmos o comportamento das funções exponenciais. Então, vamos lá. Vamos entender primeiro o que é uma potência. Então, dado um número A positivo elevado a n, o que nós temos? Nós temos que esta potência será o A multiplicado por ele mesmo n fatores, aonde nós temos de que o A nós chamamos de base, o n nós chamamos de expoente e o A elevado a n nós chamamos de potência. Vamos lá a alguns exemplos para que a gente possa entender melhor esse conceito de potências. Então, nós temos, por exemplo, 4 elevado a 2. Quando está elevado a 2, quando esse expoente é igual a 2, nós dizemos que está elevado ao quadrado. Então, 4 elevado ao quadrado é 4 vezes ele mesmo, quantas vezes? O número de vezes que nós temos aqui no nosso expoente. Como o nosso expoente é 2, então significa que é 4 vezes ele mesmo, 2 vezes. Então, seria 4 vezes 4. E quanto é que vale 4 vezes 4? 4 vezes 4 vale 16. Né? Observe que nós temos dois fatores, porque nós temos o expoente igual a 2. Então, 4 elevado ao quadrado é igual a 16. Vamos agora a 5 elevado à terceira. Quando nós temos o expoente igual a 3, nós dizemos cubo. Então, isso aqui seria 5 elevado ao cubo. E quanto seria 5 elevado ao cubo? Seria 5 vezes ele mesmo, quantas vezes? O número de vezes que nós temos no expoente. O expoente é igual a 3, então significa que seria 5 vezes ele mesmo, 3 vezes. Então, nós teríamos 5 vezes 5 vezes 5, com 3 fatores. E quanto equivale 5 vezes 5 vezes 5? 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Então, 5 elevado ao cubo é igual a 125. E se nós tivermos agora 2 elevado a 5, ou a quinta, o que seria isso? Seria 2 vezes ele mesmo, né? 2 vezes ele mesmo, quantas vezes? 5 vezes, né? Então, nós temos 5 fatores 2 aqui, multiplicados por ele mesmo. E quanto é que daria isso? Vamos lá. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então, 2 elevado à quinta é igual a 32. Agora aqui com as propriedades de potências. Então, a primeira propriedade que nós vamos ver é o seguinte, é o produto de potências de mesma base. Observe que a base dos dois aqui são iguais a A. O que muda são os expoentes. Quando eu tenho potências de mesma base multiplicadas, a gente mantém esta base e soma os expoentes. Por exemplo, se eu tiver 4 elevado à terceira, ou seja, 4 elevado ao cubo, vezes 4 elevado à quarta, observe que a base é igual, porque a base é igual a quanto? É igual a 4. Então, o que nós fazemos? Nós mantemos esta base 4 e somamos os nossos expoentes. Então, 3 mais esse 4. Então, nós vamos ficar com 4 elevado a 3 mais 4, ou seja, 4 elevado à sétima
potência. Vamos à segunda propriedade. A segunda propriedade nos diz quando nós temos a divisão de potências de mesma base. Então, nós temos aqui uma divisão, uma fração de potências de uma mesma base, que é o A aqui. Então, quando a gente tem potências de mesma base sendo divididas, o que a gente faz? A gente mantém a base e subtrai os expoentes. Lembrando que o expoente que vai ficar negativo subtraindo é sempre o expoente do denominador. Tá? Vamos a um exemplo. Então, eu tenho 6 elevado à nona dividido por 6 elevado à quinta potência. Observe, as bases são iguais a 6. Mantemos esta base, que é o 6, e subtrairmos os expoentes. 9 menos 5. 9 menos 5, 4. Então, o meu resultado ficaria 6 elevado à quarta potência. Vamos a mais uma propriedade. Agora observem, nós temos aqui a divisão de potências, porém as bases não são as mesmas. O que é o mesmo é o expoente. O expoente é o mesmo. Então o que nós podemos fazer? Nós podemos colocar aqui A sobre B, todo ele, sobre o mesmo expoente m. Ou, se nós tivermos assim, né, A sobre B elevado a um expoente m, nós podemos distribuir esse expoente tanto para o numerador quanto para o denominador. Vamos ao exemplo. Então, eu tenho lá 6 elevado à nona, dividido por 8 elevado à nona. Observem de que as bases são diferentes. Minha base aqui é 6, minha base aqui é 8. Mas o meu expoente é igual a 9. Então, o que eu posso fazer? Eu coloco 6 sobre 8 e coloco o 9 em todos os dois, né? Pegando os dois aqui. E aí eu posso fazer o que aqui? Eu posso simplificar. 6 é divisível por 2 e 8 também é divisível por 2. Então isso aqui vai ficar o quê? 3 quartos elevado à nona potência. Agora o que nós temos? Potência de potência. Quando nós temos um A elevado a n e dentro de um parêntese nós temos elevado a n, isso aqui o que a gente faz? A gente mantém a base e multiplica os expoentes. Mas é necessário que exista o quê? Esse parêntese aqui dividindo a minha potência do meu próximo expoente, tá? A gente vai ver mais para frente que se não tiver este parêntese, os resultados vão dar diferentes, tá? Então aqui a gente mantém a base e multiplica os expoentes. Olha o nosso exemplo. 3 elevado ao quadrado elevado à terceira. Observe que tem o parêntese aqui, então o que a gente vai fazer? Vai manter essa base e vai multiplicar esses expoentes. Mantendo a base que é 3, 3 elevado a quem? 2 vezes 3, ou 3 vezes 2, tanto faz. 3 vezes 2, 6. Então vai ficar 3 elevado à sexta potência. Agora, o que nós temos aqui? Nós temos a potência de expoente negativo. Toda vez que a gente tiver uma potência de expoente negativo, o que nós vamos fazer? Nós vamos trocar este negativo pelo inverso da potência. Tá? Então, toda vez que eu tiver um expoente negativo, eu troco este negativo pelo inverso da potência. Como assim, professor Alessandro? Vamos lá. Observe, eu tenho 5 elevado a menos 3. Eu tiro esse menos e coloco o quê? 1 sobre 5 elevado à terceira. Tá? Observe que eu troco o negativo pelo expoente positivo, só que o inverso. Né? 1 sobre esse valor, no caso agora, como sendo o quê? Como sendo positivo. Tá? Quando nós temos expoente fracionário, expoente fracionário nada mais é do que uma raiz. Né? A gente transforma esse expoente fracionário em uma raiz. Aonde o que acontece? O denominador desse meu expoente fracionário ele vai ser o índice da minha raiz. A gente já viu isso lá nas primeiras aulas, o que era o índice, o que era o radicando. Né? Então, este meu denominador do expoente fracionário ele se transformará no índice da minha raiz. E o numerador ele vai se transformar no expoente da potência do meu radicando. Tá? Então, só recapitulando. Quando eu tenho expoente fracionário, o meu denominador
se transforma em índice da raiz. Só recapitulando. Então, quando eu tiver expoente fracionário, o meu denominador vai se transformar em índice da raiz e o meu numerador vai se transformar no expoente do meu radicando. Olha só, a raiz quadrada de 2 é o quê? É a raiz quadrada de 2 elevado a 1. Então, a potência do meu radicando ela é igual a 1, que vai ser o meu numerador do meu expoente fracionário. A raiz quadrada, qual é o índice da raiz quadrada? 2, né? Não tem aqui, não aparece aqui, mas a gente sabe que toda raiz quadrada tem índice igual a 2. Por isso, nós temos o quê? O meu radicando, que é 2, elevado a 1, que é a potência que ele está elevado aqui, e esse 2 aqui de baixo é justamente o índice da minha raiz quadrada. Agora observe o seguinte, eu tenho aqui a elevado a m elevado a n. Isso daqui, na verdade, é uma potência elevada a uma potência. Isso daqui não, isso daqui é potência de potência. Este daqui que tem o parêntese, a gente mantém a base e multiplica os expoentes. Este daqui não. Esse daqui o que eu faço? Eu pego essa potência daqui do m elevado a n e transformo a elevado a essa potência daqui. Vamos ver um exemplo que vai ficar mais simples. Observe, eu tenho aqui 5 elevado ao quadrado elevado ao cubo é diferente de 5 elevado ao quadrado elevado ao cubo com parêntese. Por quê? Porque nesse daqui eu mantenho a base, que é 5, e multiplico os expoentes. Então vai ficar 2 vezes 3, 6. Esse daqui não. Esse daqui eu vou fazer o quê? 2 elevado ao cubo. Quanto é que é 2 vezes 2 vezes 2? 8. Então eu vou ficar com 5 elevado a 8. De novo, esse daqui eu resolvo a minha potência. Então eu vou ficar com 2 elevado ao cubo. Quanto é que é 2 elevado ao cubo? 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Então isso aqui, esse resultado daqui dá 8. Então vai ficar o 5, que é a base, elevado a 8. Esse daqui que tem parêntese, o que a gente faz? A gente mantém a base, que é o 5, e multiplica os expoentes. 2 vezes 3 igual a 6. Percebam que dá diferente. Por isso é que eu chamei a atenção para o parênteses, tá? Então, quando tiver parênteses, a gente mantém a base e multiplica os expoentes. Quando não tiver o parêntese, o que a gente faz? A gente opera a potência dos expoentes, tá? Agora vamos lá. Todo número exceto zero, quando elevado a zero, dá igual a 1. Por exemplo, se eu tiver 1 milhão elevado a zero, vai me dar igual a 1. Tá? Se eu tiver 1 elevado a zero, vai me dar igual a 1. Se eu tiver 0 elevado a zero, isso me dá uma indeterminação matemática. Tá? A gente não consegue resolver essa questão. Por isso é que eu coloco aqui de que meu A ele precisa ser o quê? Ele precisa ser diferente de zero. Então, nós temos, por exemplo, 1000 elevado a zero é igual a 1. 20 elevado a zero é igual a 1. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, nós temos 0 elevado a 1 é igual a 0. 5 elevado a 1 é igual a 5. 100 elevado a 1 é igual a 100. 1000 elevado a 1 é igual a 1000. E assim sucessivamente. Agora vamos ver uma coisa bastante interessante em relação à função exponencial. Tá? O quê? Olha só. Aqui nós temos dois gráficos de funções exponenciais. Um onde a nossa base é maior do que 1, né, e a nossa função ela é crescente. E um outro onde a nossa base está entre 0 e 1 e ela é decrescente. O que nós observamos em relação a essa nossa função aqui? Observe, se eu traçar retas paralelas ao eixo x, elas tocam o gráfico em apenas um único ponto. Né? Isso indica que esta função daqui ela é uma função do tipo injetora. Né? E se ela é uma função do tipo injetora, o que significa uma função ser injetora? Significa que se eu tiver x diferentes, eu terei com certeza y também diferentes, f de x também diferentes. Né? Então nós temos aqui uma propriedade que é muito importante para a função exponencial, para equações exponenciais, que é a propriedade que diz o seguinte: se eu tenho duas potências de mesma base iguais, porém os seus expoentes teoricamente
diferentes, né, que pareçam diferentes, né? Então, o que eu vou ter? Ó? Eu tenho aqui um a elevado a um m igual a um a elevado a um n. Então, se essas potências são iguais e elas possuem a mesma base, tem que haver, com certeza, que os expoentes também devem ser iguais. Tem que ser iguais, né? Por quê? Por conta da injetividade desta função, tá? Porque se houvesse valores que fossem diferentes, se elas fossem iguais, ela não seria o quê? Ela não seria injetora, tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que, se eu tiver potências iguais, de mesma base, logo, os seus expoentes também devem ser iguais, tá? Obrigatoriamente, eles têm que ser iguais. E com isso, essa propriedade daí é que a gente vai resolver as chamadas equações exponenciais. A partir de agora, a gente vai resolver algumas equações exponenciais. Então, o que é uma equação exponencial? Observe que eu tenho aqui no meu lado, né, ou qualquer um dos membros, né, eu tenho o quê? Uma potência, né, uma potência na qual o meu expoente ele possui incógnitas. Então, é uma equação exponencial. E como é que a gente resolve isso? Olha só, eu vou fatorar o 16 de modo que o meu 16 aqui no segundo membro ele tenha a mesma base da minha potência. Então aqui eu tenho base 2, o meu 16 também tem que ter base 2. E quanto é que é 16? 16 é 2 elevado a quanto? Se vocês fatorarem o 16, vocês irão ver que 16 é 2 elevado à quarta. Por quê? Porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vai me dar 16. Então eu posso afirmar que 16 é 2 elevado à quarta potência. Então a gente pode reescrever isso daqui como sendo 2 elevado a 3x menos 4, igual a 2 elevado à quarta potência, que é o resultado de 16. Quando a gente tem duas potências de mesma base iguais, a gente acabou de ver na propriedade de que os seus expoentes, obrigatoriamente, eles têm que ser o quê? Eles têm que ser iguais. Então, nós podemos afirmar de que 3x menos 4 é igual a 4. E aí nós temos então aqui agora uma equação do primeiro grau. Passamos esse 4 para o outro lado. E aí nós vamos ter que 3x é igual a 8. Logo, x vale quanto? X vale 8 terços. E esse seria o resultado da nossa equação exponencial. Vamos a mais um exemplo. Um exemplo agora um pouquinho mais caprichado, tá? Um pouquinho mais caprichado. Observe, nós temos aqui raiz quadrada de 3 sobre 9, tudo isso elevado a 2x menos 4, igual a 1 sobre 27. Primeira coisa que nós precisamos pensar é qual é a base que nós iremos colocar aí. Olha só, o 3 aqui, ele é um número primo, né? Então eu não tenho o que fazer. A minha base ela precisa ser 3. Tá? Nós vamos buscar sempre números primos para colocarmos essa base. Então, como eu tenho aqui o 3 aqui dentro da raiz, nós vamos colocar o 3 como base. Como é que eu posso reescrever a raiz quadrada de 3? A gente viu que raízes, né, são potências de expoente o quê? Fracionário. Então, eu posso reescrever esse raiz de 3 aqui como 3 elevado a quanto? A 1 sobre 2. E o 9? Como é que a gente pode escrever ele como uma potência de 3, né, de base 3? 9 é quanto? É 3 elevado a quanto? 9 é 3 elevado ao quadrado. Por quê? Porque 3 vezes 3 é igual a 9. Né? E 1 sobre 27. O 27 a gente pode escrever como? Uma potência de base 3. 3 elevado ao cubo. Por quê? Porque 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 27. Então vamos lá. Então a gente reescreveu aqui 3 elevado a 1 sobre 2, que é a raiz de 3, né? 3 elevado ao quadrado, que é o 9, é igual a 1 sobre 3 elevado ao cubo, que é 27. O que eu tenho aqui? Eu tenho potências de mesma base dividindo. Como é que a gente faz quando eu tenho potências de mesma base dividindo? Mantenho a base e faço o que com os expoentes? Subtraio os expoentes. Lembrando que o negativo aqui vai ficar quem? Vai ficar 2. Então vamos lá. Então, a gente vai ter 3 elevado a 1 meio menos 2. Tudo isso elevado a 2x menos 4. É igual a 1 sobre 3 elevado ao cubo. A gente pode reescrever com uma potência negativa, né, de expoente negativo.
Então, como é que a gente faz? 3 elevado a menos 3. Né? Lembrando, ó, se eu pegasse o menos aqui e trocasse, ia ficar invertido. Né? Então, vai ficar 1 sobre 3 elevado ao cubo, que é exatamente o que a gente tem aqui. Então, vamos lá. Quanto é que dá essa continha daqui, né? Tirando o MVC? A gente vai ficar, então, aí com 3 elevado a menos 3 meios. Tudo isso elevado a 2x menos 4 é igual a 3 elevado a menos 3. Agora, o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem aqui um produto de potências. Mantém a minha base e multiplica os expoentes. Então, vamos lá. Lembrando que aqui ó, eu posso colocar um 2 em evidência. Né? Então, ficaria x menos 2 aqui, ó, se eu colocasse em evidência. E aí, o que acontece? Simplifica com esse 2 aqui de baixo. Tá? Relembrando, ó, aqui eu tenho 2x menos 4. Posso colocar o 2 em evidência. Então, 2 em evidência aqui ficaria x menos 2. Né? O 2 daqui com o 2 daqui eu cancelaria. E nós teríamos o seguinte. Nós teríamos 3 elevado a menos 3 vezes x menos 2 é igual a 3 elevado a menos 3. Bom, tenho a mesma base, né? 3 e 3, cancelo e igualo os meus expoentes. Fazendo a distributiva ali, né? Peguei o menos 3 e joguei para o outro lado para dividir pelo outro. Nós vamos ficar que x menos 2 é igual a 1. Logo, x vai ser igual a 3. E este seria o resultado da nossa equação. Tá? Tranquilo? Vamos seguir. Vamos agora a mais um exemplo de equações exponenciais, só que agora trabalhando com sistemas de equações. Sabe-se que 2 elevado a x é igual a 8 elevado a y mais 1 e 9 elevado a y é igual a 3 elevado a x menos 9. Determine o valor de x mais y. Tá? Observe que ele mistura x e y, né, trabalhando com um sistema de equações. Né? Então, o que a gente pode fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é transformar esse 8 numa potência de base 2 e transformar esse 9 numa potência de base 3. Como é que a gente faz isso? 8 é 2 elevado a quanto? 8 é 2 elevado à terceira potência. Ah, não sei como é que faz isso, professor. Como é que faz? A gente fatora. Né? Pega o 8 e fala. Ele é divisível por 2? É. 8 dividido por 2 vai dar 4. Né? E aí você divide por 2 de novo, vai dar 2. E divide por 2 de novo, vai dar 1. Então vai ficar 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, 2 elevado à terceira. Então nós vamos ter isso aqui. 2 elevado a x é igual a 2 elevado à terceira, que é o 8, elevado a x mais 1. E 3 elevado ao quadrado, que é o 9, elevado a y, é igual a 3 elevado a x menos 9. Tá? Dando sequência. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer o produto. Né? Então aqui eu tenho uma potência elevada à potência, então a gente mantém a base e multiplica os expoentes. Aqui eu tenho potência, aqui eu tenho expoente, então mantém a base e multiplica os expoentes. Agora aqui é que é a grande sacada, né, da nossa história. O que nós vamos fazer aqui? Olha só, nós vamos dividir aqui em cima por esse valor aqui. Ó. Nós vamos dividir todos os nossos membros por 2 elevado a 3y mais 1. Por que eu posso dividir? Porque eu sei que essa potência ela é diferente de zero. Toda potência ela é diferente de zero. Então eu posso fazer essa divisão. E embaixo o que eu vou fazer? Eu vou dividir todo mundo por 3x menos 9. 3 elevado a x menos 9. E aí como é que vai ficar? Quando eu pegar esse cara daqui e dividir por ele mesmo, né? Quando eu divido uma coisa por ela mesma, dá igual a quanto? Dá igual a 1. Né? Então, nesse caso daqui, a gente vai ter de que 2 elevado a x dividido por 2 elevado a 3y menos 3 vai ser igual a 1. E embaixo vai ficar como? 3 elevado a 2y dividido por esse cara daqui, né? 3 elevado a x menos 9 vai dar igual a 1. Ok? Bom, o que nós temos aqui então? Né? Nós temos aqui potências de mesma base sendo o que? Divididas. Então, o que a gente pode fazer? Mantém essa base e subtrai os expoentes. Né? Mais 1 é 2 elevado a quanto? Não posso escrever que 1 é 2 elevado a 0? Posso. E esse 1 daqui, eu não posso escrever de que ele é 3 elevado a 0? Também posso.
Então a gente vai ter aqui uma divisão, né, de potências de mesma base. Então mantém a base, subtrai os expoentes e depois iguala a quanto? Igual a zero. Né? Então a gente vai ter isso aqui, ó. 2 elevado a x menos 3y mais 3 igual a 2 elevado a zero. E 3 elevado a 2y menos x menos 9 é igual a 3 elevado a zero. O que nós temos aqui? Duas potências igualadas de mesma base. Ora, se eu tenho duas potências que são iguais e elas possuem a mesma base, qual é a consequência disso? Os seus expoentes também serão o quê? Iguais. Então nós temos que igualar os expoentes. Igualando os expoentes, ficamos com x menos 3y mais 3 é igual a zero e 2y menos x menos 9 é igual a zero. Agora nós temos aqui o que? Um sistema, né, de equações, né, de duas equações e duas incógnitas. Então agora basta resolver o sistema. Vamos lá resolver o sistema. Né? A gente isolou os valores, né, colocamos os valores aqui, e aí nós simplificamos então o nosso sistema. Né? E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos somar esses valores aqui, porque já está pronto. Ó, x e menos x. Quando eu somar x com menos x, isso aqui vai cancelar. Tá? Então, a gente vai fazer a soma, né? E aí eu vou ter 2y menos 3y vai me dar o quê? Menos y. E aí eu tenho mais x menos x vai me dar 0. E eu tenho 3 menos 9 vai me dar o quê? Menos 6. Então eu vou ficar com menos y é igual a menos 6. Multiplica por menos 1, a gente vai ter que y é igual a 6. Agora, para achar o valor de x, basta eu substituir em qualquer uma das duas o quê? Qualquer uma das duas equações. Então vamos lá. Vou substituir nessa daqui de baixo. Então eu tenho 2y menos x igual a menos 9. Então o que vai acontecer? Meu y é igual a 6, então vai ficar 2 vezes 6 menos x é igual a menos 9. 2 vezes 6 dá 12. Então nós vamos ter 12 menos x é igual a menos 9, passa o 12 para o outro lado, ele vai ficar como menos 12. Então nós vamos ter que menos x é igual a menos 9 menos 12, menos x é igual a menos 21, multiplica por menos 1, temos que x é igual a 21. Mas ele não quer saber nem o valor de x, ele não quer nem saber o valor de y. Ele quer saber o valor de quem? Ele quer saber o valor de x mais y. Quanto é que vale x mais y? X mais y vale 21 mais 6. X mais y é igual a 27, que é a resposta da nossa questão. Agora nós vamos falar a respeito da função exponencial. Então, seja f uma função de r em r mais asterístico, uma função definida por f de x igual a a elevado a x, com esse a maior do que zero. Chamamos essa função de função exponencial. Então, alguns exemplos. F de x igual a 5 elevado a 3x, g de x igual a 0,4 elevado a 3x menos 1/2. Agora nós vamos falar a respeito de uma curiosidade que é muito importante nas potências. Quando a minha base ela é maior do que 1, o meu a elevado a x ele vai aumentando à medida que nós aumentamos também o valor de x. Ou seja, tornando a minha função crescente. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. E quando o a ele está entre 0 e 1, tá? O que acontece? A minha função ela vai diminuindo à medida que eu vou aumentando o valor de x, tornando a função decrescente. Então, por exemplo, se eu tenho um a igual a 3, esse 3 é maior do que 1. Quando eu faço 3 elevado a 1, isso me dá 3. Quando eu fizer 3 elevado a 2, vai me dar 9, que é maior do que 3. Quando eu fizer 3 elevado a terceira, vai me dar 27. Ou seja, à medida que eu aumento o valor de x, o meu resultado também aumenta. Tá? Agora observe o seguinte, se eu pego 0,5 e faço 0,5 elevado a 1, a gente sabe que todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Se eu faço 0,5 elevado ao quadrado, já vai me dar 0,25, que é menor do que 0,5. Observe, 0,5 está na base de 50 aqui, né? Se a gente igualar as casas decimais, é 0,50. 0,50 é maior do que 0,25. Tá? Se eu fizer ao cubo, então, vai me dar o quê? Vai me dar 0,50
125. Se a gente igualar, isso aqui me daria 0,500, isso aqui daria 0,250, isso aqui 0,25. Observe que os valores de cima são maiores, ele vai diminuindo à medida que a gente vai aumentando o valor de x, né? Então, nesse caso, quando eu aumento o valor de x, eu estou diminuindo o meu resultado, o valor, né, que nós temos aqui depois de efetuarmos a potência. Tá? E aí, conforme eu falei, o que nós temos? Observem, ó. Quando a minha base da minha função exponencial está entre 0 e 1, a minha função ela é decrescente. Observem que essa bolinha ela vai diminuindo à medida em que ela vai aumentando o valor de x. A gente sabe que o valor de x ele vai aumentando conforme a gente vai caminhando para a direita. E esse resultado, né, que é o resultado da minha função, ele vai o quê? Ele vai cada vez mais diminuindo, tá? Agora observe o seguinte, nós temos o quê? Nós temos aqui que o domínio é igual ao conjunto dos números reais. Por quê? Porque eu tenho todos os valores de x possíveis. No valor de y, que é a minha imagem, o que eu não tenho? Eu não tenho a parte negativa e também não tenho o zero, né? Então, a minha imagem ela vai ser o quê? Ela vai ser a parte positiva do r e também vai ser o r sem o zero. Então, isso é o quê? R mais asterístico, né? O asterístico que tira o zero e o mais que dá o resultado que como resultado sempre o que positivo. Então essa seria a minha imagem da minha função exponencial nesse caso aqui, quando nós temos o que? O a entre 0 e 1 e ela é o que? Decrescente. No caso da nossa função ter o a maior do que 1, o que acontece? Quando a é maior que 1, a nossa função ela é crescente. Observe que o meu pontinho aqui, o meu ponto, ele vai subindo, né? À medida que eu vou aumentando o valor de x. Eu vou aumentando o valor de x e esse meu pontinho ele vai aumentando também, algo característico da nossa função, da nossa função crescente. Observem de que o domínio desta função também é o conjunto dos números reais e a imagem dessa função também é o r asterístico mais. Fica claro, né? Quando nós temos uma função exponencial, o seu domínio é igual ao conjunto dos números reais, né? A não ser que haja alguma restrição, né, de domínio fração ou domínio raiz, tá? E a sua imagem, ela vai ser quem? O R asterístico mais. Vamos agora resolver alguns exercícios que são bastante interessantes dessa parte de função exponencial. Então, o primeiro exercício é do Enem de 2021, que diz o seguinte: um laboratório realizou um teste para calcular a velocidade de reprodução de um tipo de bactéria. Para tanto, realizou um experimento para observar a reprodução de uma quantidade X dessas bactérias por um período de 2 horas. Após esse período, constatava-se no habitáculo do experimento uma população de 189.440 da citada bactéria. Constatou-se assim que a população de bactéria dobrava a cada 0,25 hora. A quantidade inicial de bactéria era de... Bom, então a gente precisa, na verdade, analisar um pouco algumas coisas aqui, né? Então, que coisas que nós precisamos observar? Olha só, ele diz que ela dobrava a cada 0,25 horas. O que significa isso? Significa o seguinte, significa que se ele dobrava a cada 0,25 horas, então a gente tinha uma bactéria e aí 0,25 horas passaram, ou seja, 15 minutos passaram, ela se tornou 2 bactérias. Mais 0,25, ou seja, 0,50, né? Passou. E aí ela se tornou o quê? 4 bactérias. Né? Então, o que a gente observa? Ó, a gente observa de que ela vai estar dobrando a cada 0,25, né? E ele diz que em 2 horas a gente tinha essa quantidade de bactérias. Aí eu pergunto a vocês, quantos 0,25 da hora cabem em 2 horas? Olha só, eu tenho aqui 0,25 1, 0,25 2, já deu meia hora. Então, em 4,025, eu teria o quê? Eu teria 1 hora em 4,025. Para ter 2 horas, eu teria o quê? 8,025.
né? Então, 8,025 eu teria passado o quê? 2 horas, né? Que seria o quê? O tempo do nosso experimento para que a gente tivesse o quê? Essa quantidade de bactérias, né? Então, 2 horas correspondem a 8 ciclos de 0,25 da hora. Então, a gente pode dizer que a nossa função ela vai ser igual a 1A vezes, duas vezes, porque ela duplica a cada 0,25, elevado a quantos 0,25? A 8. Por quê? Porque nós estamos falando de 2 horas, que tem um ciclo de 8 0,25, né, para completar o quê? As nossas 2 horas. Então, B de 2 seria exatamente igual a isso aqui. A, o valor A, que é o valor inicial dessa nossa amostra, né, das bactérias, que é exatamente o que ele quer, tá? Vezes 2 elevado a 8, que é a quantidade de ciclos de 0,25 que nós temos. Mas quem é esse B2? Esse B2 é a quantidade de bactérias após 2 horas. E quanto equivale isso? 189.440. Então a gente vai ter aqui 89.440 é igual a A vezes 2 elevado à oitava. Conforme eu falei, 189.440 é igual a A vezes 2 elevado à oitava. Só que quanto equivale 2 elevado à oitava? 2 elevado à oitava é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 8 vezes, né, esse 2 aparecendo. Faz a continha para mim aí e vê quanto é que dá. Beleza, deu 256, né? Então nós temos que 189.440 é igual a A vezes 256. Como é que eu descubro A? Divido 189.440 por 256. Então nós vamos ter quanto? Qual o resultado de A? A é igual a 740, que é o valor inicial da quantidade de bactérias. Então, a nossa resposta seria o quê? Seria a letra B. B de bola. Tá? Vamos para o próximo exemplo. Vamos ao nosso próximo exemplo aqui. Tá? Então, enquanto um ser está vivo, a quantidade de carbono 14 nele existente não se altera. Quando ele morre, essa quantidade vai diminuindo. Sabe-se que a meia-vida do carbono 14 é de 5.730 anos. Ou seja, num fóssil de um organismo que morreu há 5.730 anos, haverá metade do carbono 14 que existia quando ele estava vivo. Assim, cientistas e arqueólogos usam a seguinte fórmula para saber a idade de um fóssil encontrado. Q de T é igual a Q0 vezes 2 elevado a menos T dividido por 5.730, em que T é o tempo medido em ano, QT é a quantidade de carbono 14 medida no instante T, Q0 é a quantidade de carbono 14 no ser vivo correspondente. Um grupo de arqueólogos, numa de suas expedições, encontrou 5 fósseis de espécies conhecidas e mediram a quantidade de carbono 14 neles existentes. Na tabela, temos esses valores juntamente com a quantidade de carbono 14 nas referidas espécies vivas. O fóssil mais antigo encontrado nessa expedição foi. Essa questão é uma questão relativamente simples, tá? A gente não precisava nem fazer conta, tá? Porque assim, o mais antigo será aquele que possui menor quantidade de carbono 14, né? Quanto mais antigo, menor a quantidade de carbono 14. Ela vai diminuindo conforme o tempo, né? Mas vamos ver se isso realmente é verdade. Vamos lá. Então aqui nós temos a nossa tabelinha e nós vamos utilizar a lei de formação para saber a idade, né? Ou seja, o valor de T de cada um dos nossos fósseis. Tá? Então vamos pegar aqui as informações do primeiro fóssil. Essa informação aqui de que o QT vale 32 e de que o nosso Q0 vale 128. E vamos fazer as continhas para determinarmos o valor de T. Então a gente vai ter que 32 é igual a 128 vezes 2 elevado a menos 3 sobre 5.730. Né? A gente pode colocar ali 32 dividido por 128, né? E aí nós vamos ter
2 elevado à quinta, que é o 32, 2 elevado à sétima, que é o 128. Vai ser igual a 2 elevado a menos t sobre 5.730. Isso daqui é o quê? Divisão de potências de mesma base. Mantém a base e subtrai os expoentes. Então, a gente vai ter 2 elevado a 5 menos 7, vai ser igual a 2 elevado a menos t sobre 5.730. Eu tenho a mesma base, né? Potências iguais, então os meus expoentes também precisam ser o quê? Ser iguais. Né? Então, a gente vai ter menos 2 vai ser igual a menos t sobre 5.730. Faz essa multiplicação em cruz e multiplica por menos 1. Então, a gente vai ter de que o primeiro fóssil ele tem 11.460 anos. Temos o mesmo processo para o segundo fóssil. Então, nós temos aqui a nossa equação. Vamos utilizar agora dos valores relativos ao segundo fóssil. Então, utilizando os valores do antigo fóssil, o que a gente vai ter? 8 vai ser igual a 256 vezes 2 vezes elevado a menos t sobre 5.730. Divide 8 por 256. 8 é 2 à terceira. 256 é 2 elevado à oitava. Então, agora nós mantemos a base e subtraímos os nossos expoentes. Temos potências iguais, de mesma base, os expoentes precisam ser iguais. Multiplica em cruz e depois multiplica por menos 1. Então, nós temos de que o fóssil 2 ele vai ter 28.650 anos. Do mesmo procedimento com o fóssil 3. Então, nós temos aqui 64 igual a 512 vezes 2 elevado a menos t sobre 5.730. O que nós vamos ter? Divide 64 por 512. Então, nós vamos ter 2 à sexta dividido por 2 à nona. Vai ficar 2 a menos 3 igual a 2 elevado a menos t sobre 5.730. Temos potências iguais de mesma base, então os expoentes precisam ser iguais. Multiplica em cruz e depois multiplica por menos 1. Então, nós vamos ter que t vai ser igual a 17.190. A mesma coisa com o fóssil 4. Mesmo procedimento. Né? Então, vamos dividir. Vai ficar 2 a nona, 2 a décima. Isso aqui vai dar menos 1. Multiplica e depois multiplica por menos 1. Isso aqui vai dar 5.730 anos. Né? O nosso fóssil 4. Vamos ao próximo. No fóssil 5, agora, mesmo procedimento. A gente vai fazer essa subtração, então vai ficar 2 elevado a sétima, 2 elevado a 11. Vai ficar menos 4. Potências iguais, mesma base. O que a gente faz? Iguala os expoentes. Então vamos lá. Percebamos de que o processo é sempre o mesmo, chega a ser cansativo. Né? Então, ó, 22.920. Então vamos ver agora as idades, como é que ficou. Primeiro fóssil, 11.460. O segundo, 28.650. O terceiro fóssil, 17.190. O quarto fóssil, 5.730. E o quinto fóssil, 22.920. Então, a gente observa que claramente o segundo fóssil é o fóssil mais velho, é o fóssil mais antigo. Fato, conforme eu falei, era o fóssil que possuía o que? A menor quantidade de carbono 14. Né? Então, era fácil, na verdade, já se esperava de que, de fato, este fóssil fosse o fóssil mais antigo. Então, a nossa resposta seria o quê? Seria a letra B de bola. Agora, vamos ver um pouquinho do comportamento dessa função exponencial, né, quando a nossa potência ela é uma potência de primeiro grau. Né? Então a gente observa aqui a função f de x igual a 2 elevado a x. Observe de que ela é, né, crescente, passa aqui no 1, né, e aí a gente tem a função crescente. Por quê? Porque meu a ele é maior do que 1. Tá? Se eu somar uma unidade no meu expoente, o que será que vai acontecer? Olha só, se eu somar uma unidade no meu expoente, observem que ela vem mais ou menos do mesmo comportamento aqui, tá? Mas, em vez de ela passar no 1, ela vai passar onde? Ela vai passar no 2, tá? E agora, se eu somar fora, como é que ela vai ficar em relação à primeira, né, que seria 2 elevado a x? Se eu pegar e fizer 2 elevado a x
como potência e somar 1 fora desse meu expoente. Como é que ela vai ficar? Olha só, ela também vai passar no 2, só que toda a minha função ela é aumentada de 1 unidade. Observe que antes ela passava aqui rente ao 0. Agora ela vai passar rente aqui, ó, ao 1. Tá? Então ela aumenta a 1 unidade. Esse comportamento se dá quando o meu expoente ele é do primeiro grau. Quando é do segundo grau, ele muda um pouquinho. Tá? A gente vai estar trabalhando com essas funções, né, com as diversas funções durante o processo de cálculo. Até então a gente não viu ainda muito o assunto de cálculo, mas eu preferi fazer essa revisão de funções para que a gente pudesse ter maior praticidade e maior também volume, né, no sentido de quando a gente estivesse lá na parte de cálculo, a gente tivesse já um conhecimento prévio a respeito dessas funções. A próxima função que nós vamos ver é a função logarítmica. E a partir daí, depois da função logarítmica, a gente começa com o conteúdo de cálculo e depois a gente dá uma paradinha para falar um pouco das funções trigonométricas também. Tá? Nós hoje ficamos por aqui, então um forte abraço a todos.